Olá, vamos resolver uma inequação do segundo grau, enfatizando a relação da inequação com a equação e a função. Para tal, precisamos analisar a função, seu comportamento, suas raízes e analisar os pontos de acordo com a restrição da inequação. Vamos resolver a seguinte inequação: x² menos 2x menos 15 maior ou igual a zero. Quando eu digo resolver a inequação, eu quero dizer quais são os valores de x que satisfazem a inequação, ou quais os valores de x a inequação é verdadeira. O que eu quero saber é o conjunto solução S, com todos os valores de x que satisfazem a restrição, que neste caso é a inequação. Para saber isso, temos que saber qual a função relacionada. Por quê? Porque está relacionado com a resposta do meu problema. Veja a função. Posso dizer que o lado esquerdo é igual ao lado direito? Sim. Se são iguais, onde tiver um, posso colocar o outro, certo? Agora, vamos dar uma olhada na equação. Tem a expressão do lado esquerdo e o zero à direita. O lado esquerdo da equação é exatamente igual ao lado direito da função. Logo, o que eu procuro são os valores de f de x que são maiores do que zero. É por isso que analisamos a função. A função é um conjunto de pares ordenados x e y. Cada par tem um valor de x e um valor para y, representado no gráfico como um ponto. O conjunto de todos os pares ordenados forma uma curva, e neste caso a curva é uma parábola na cor verde, pois é uma função do segundo grau. Agora, vamos pegar um ponto da função. Este ponto tem valor positivo para x, que é próximo de 10, e positivo para y, que é próximo de 70. Este ponto tem valor negativo para x, próximo de menos 8, e valor positivo para y, próximo de 62. Os dois pontos mais críticos, aqueles que tocam o eixo x, esses pontos são encontrados quando o y é igual a zero. É o menos 3 e 0, e o 5 e o 0. Agora vamos pensar no comportamento da função. Veja o ponto próximo de x igual a menos 10. Vamos analisar os pontos verdes da esquerda para a direita. Da esquerda, os pontos verdes da esquerda para a direita. Vemos que à medida que os valores de x vai aumentando, os valores de y do ponto vai diminuindo. Mas chega num ponto considerado o mínimo global, o valor de x que tem o menor valor para y. Depois deste ponto, temos que todos os valores de y vai aumentando. Agora vamos voltar para as raízes, ou quando y é igual a zero, que são os pontos destacados em preto no gráfico. Esses pontos são encontrados quando a função tem valor zero para y. Trocando fx por zero, temos a equação. Agora vamos achar as raízes da equação. Observe que achar as raízes da equação é o mesmo que achar os valores onde a função toca o eixo x. Resolvendo essa função pela fórmula de Bhaskara, temos que os valores dos coeficientes são, respectivamente, 1, menos 2 e menos 15. Substituindo na fórmula, temos que x é igual a 2 mais ou menos raiz de 64, dividido por 2. Com isso, temos que x' igual a 5 e x duas linhas igual a menos 3. Ou podemos encontrar as raízes apenas pensando em dois números que, somados dá menos b sobre a, que é igual a 2, e multiplicados dá c dividido por a, que é igual a menos 15. Deduzindo, podemos chegar aos valores encontrados 5 e menos 3. Esses valores são a solução para a equação e as raízes da função, mas não são a solução da inequação. Vamos continuar voltando ao gráfico.
temos os dois pontos encontrados, menos 3 e 0 e 5 e 0. Agora vamos pensar apenas nos pontos da curva verde, que são os pontos da função. E lembrando que queremos apenas os valores de x com y maior ou igual a 0. Pelo gráfico, numa análise puramente visual, podemos deduzir que os pontos cujos valores de y são positivos ou igual a 0 são todos os pontos que estão acima do eixo x, ou seja, pontos com valores de x menor ou igual a menos 3 e todos os valores de x maior ou igual a 5. Escrevendo isso, temos que o conjunto resposta são todos os valores de x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a 3 ou maior ou igual a 5. Neste vídeo resolvemos a inequação, mas também vimos a relação da inequação com sua função e sua equação correspondente. Obrigado pela atenção e até a próxima!